No dia em que o Éden virou deserto, a própria vida foi forçada a marchar em busca de um novo começo. Existe um chamado antigo, um sussurro que viaja no vento, poeirento, e que apenas a alma selvagem consegue verdadeiramente compreender. Este som ancestral não é de um predador, mas sim de algo muito mais antigo e implacável. O som da própria terra morrendo de sede. Neste documentário inédito, vamos testemunhar não apenas uma jornada, mas um êxodo bíblico de mais de 2 milhões de animais. Eles não marcham, mas por uma sentença imposta por um sol que decidiu não mais agraciar estas terras com suas chuvas. O que você está prestes a ver é o maior espetáculo de sobrevivência do planeta. Uma prova de resistência em uma escala inimaginável. Mas há um segredo sombrio escondido nesta jornada, uma verdade perturbadora sobre o futuro de toda a vida selvagem na África. Esta pode não ser apenas mais uma migração, pode ser a última vez que o mundo testemunhará este poder, esta glória, esta tragédia. O que força uma mãe a levar seu filhote recém-nascido em uma caminhada de quase 1000 quilômetros através do puro desespero? Prepare-se para uma imersão profunda na savana africana, onde cada nascer do sol é uma vitória e cada sombra pode ser o fim. Será que eles encontrarão o paraíso prometido? Ou apenas o silêncio de um mundo que um dia já foi o coração pulsante da África? A última migração. Uma jornada pela África selvagem esquecida. O sussurro da seca. As planícies do Serengeti parecem um paraíso eterno, um quadro pintado com a mais vibrante paleta de cores da natureza selvagem. Mas olhe mais de perto, sinta o ar, e você perceberá
que algo terrivelmente errado está começando a se manifestar nestas terras. A grama dourada, antes um banquete infinito, agora se desfaz em pó sob as patas de milhões de guinos e centenas de milhares de zebras. Um calor sobrenatural paira no ar, um presságio de que o grande equilíbrio que governou este mundo por milênios está prestes a se quebrar. Apresentamos as famílias, os laços que unem uma zebra a seu grupo, o olhar de um filhote de gnu que só conhece a segurança de sua mãe. Esses laços sociais são a força que os mantém unidos. Uma sociedade complexa e funcional que em breve será testada, até o seu limite. Um gnu, com seus 250 quilos de pura força, pode sentir a mudança na pressão do ar, um sinal de que a chuva não virá tão cedo. Ainda não há pânico, apenas uma inquietação crescente. Um nervosismo coletivo que se espalha como uma doença silenciosa pela manada. Um instinto primordial, adormecido por meses, começa a despertar nas profundezas de suas mentes, uma memória genética de gerações. Este chamado antigo é uma força irresistível, uma ordem que não pode ser ignorada, ditando que o tempo de partir está muito próximo. Este não é um movimento aleatório, é um eixo do calculado. Uma resposta desesperada a um inimigo que não sangra e não pode ser combatido. A própria natureza, a mãe que lhes deu a vida, agora se volta contra eles com uma fúria silenciosa, forçando-os a abandonar o seu lar. Cada poça d'água que seca é como um prego no caixão de sua antiga vida, um lembrete de que a inércia aqui significa o esquecimento. Os búfalos africanos, gigantes resilientes,
Também observam o horizonte com uma apreensão que o ar denso da tarde carrega consigo. Os abutres, sentinelas do destino, começam a circular mais alto nos céus, sentindo a promessa de tempos difíceis que se aproximam. A decisão é tomada não por um líder, mas por um consenso silencioso, uma consciência coletiva que ondula por toda a vasta manada. A grande jornada pela África selvagem está prestes a começar. Um evento monumental que definirá o destino de milhões de almas vivas. Eles não sabem dos perigos que os aguardam. Apenas que ficar parado é uma sentença de morte. E o movimento é a única esperança. O primeiro passo de 1 milhão de cascos marca o início do fim de seu mundo e o começo de sua luta pela existência no planeta selvagem. Deserto de ossos. A primeira prova de resistência. A manada agora se move como um único organismo, um rio de vida fluindo lentamente através de uma paisagem que se tornou hostil e alienígena. O sol não é mais um amigo que aquece, mas um olho de fogo implacável que suga a umidade e a força de cada corpo que ousa desafiá-lo. Este é o primeiro grande filtro da migração, uma prova de fogo que não distingue entre os fortes e os fracos, apenas entre os resilientes. A poeira sobe em nuvens sufocantes, grudando nos pelos, entrando nos pulmões, tornando cada respiração um esforço consciente e doloroso. O verdadeiro inimigo nesta fase da jornada não tem dentes afiados ou garras. Ele é o próprio chão que eles pisam, a própria distância. Miragens dançam no horizonte, promessas cruéis de água e alívio que se desfazem em nada, além de mais terra rachada e calor opressor.
jornada testa os mais velhos. Guardam a memória de migrações passadas, mas cujas forças agora começam a diminuir. Testa também os mais jovens, cuja energia parece infinita, mas que nunca enfrentaram uma provação de resistência em tal escala como esta. As listras das zebras, um código de barras único para cada indivíduo, parecem ondular sob o calor, criando uma ilusão de ótica gigante. Elas se agrupam para confundir os olhos de predadores. Mas aqui, no deserto, a confusão é para com a própria resistência de seus corpos. Cada passo levanta o fantasma de seus ancestrais, os ossos daqueles que não conseguiram completar esta mesma jornada no passado. O chão está literalmente pavimentado com os avisos, silenciosos de que o fracasso é uma possibilidade real e sempre presente neste lugar. As decisões se tornam cruciais. Parar para descansar por um momento pode significar para trás e ser engolido pela imensidão. Força do rebanho é a sua união, mas a sobrevivência, no final, é uma batalha travada dentro de cada coração que continua a bater. Não há espaço para o luto, apenas para o instinto de colocar uma pata na frente da outra, repetidamente até o limite do colapso. Os antílopes, mais ágeis, saltam à frente, mas mesmo eles sentem o peso esmagador desta maratona, imposta pela natureza, impiedosa. Este trecho do documentário Mundo Selvagem revela a incrível capacidade de adaptação e a força de vontade pura desses animais selvagens. Eles são a prova viva de que a vida encontra um caminho mesmo nas condições mais extremas que se possa imaginar neste mundo selvagem.
pois na vastidão silenciosa deste deserto, a única voz que importa é a batida persistente de um coração que se recusa. Olhos na sombra. O jogo estratégico dos predadores. Quando o sol inclemente se põe, um tipo diferente de medo desce sobre a savana. Um medo que tem forma, olhos e uma paciência mortal. A noite não pertence aos viajantes. Ela pertence aos caçadores, aos mestres estrategistas que governam o império das sombras e do silêncio. Os leões, reis sem coroa, não gastam energia em perseguições inúteis. Estudam e esperam pelo momento perfeito. Eles não veem uma manada, mas um tabuleiro de xadrez com milhares de peças, procurando por aquela que está isolada, fraca ou distraída. O rugido de um leão, que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância, não é apenas uma demonstração de poder, mas uma arma psicológica. Ele serve para desorientar a manada, para criar pânico e separar os indivíduos do conforto protetor que a multidão lhes oferece. As hienas, com sua risada sinistra, patrulham os flancos, não como meros carniceiros, mas como caçadores altamente inteligentes e coordenados. Elas testam as linhas de defesa, procurando por qualquer brecha na muralha de corpos, qualquer sinal de hesitação que possa ser explorado. O jogo é puramente mental. Uma guerra de nervos travada na escuridão, onde um som errado ou um movimento em falso pode ser o último. As zebras e os gnus formam círculos defensivos, com os filhotes protegidos no centro, um forte vivo contra a escuridão que os cerca. Os olhos dos predadores brilham como brasas na noite, faróis de perigo que forçam a manada a uma vigília constante e exaustiva.
Um guepardo, o velocista supremo, pode observar de longe, sabendo que sua força está na explosão, não na perseguição longa e noturna. Quanto isso, um leopardo solitário pode usar a cobertura de uma árvore ou de uma rocha, um fantasma esperando sua oportunidade única. Os cães selvagens africanos, com sua cooperação impecável, são talvez a ameaça mais estratégica, comunicando-se com sons sutis. Eles podem separar um alvo da manada com uma eficiência assustadora, transformando a força do número da manada em sua maior fraqueza. A tensão é palpável, um fio esticado que pode se romper a qualquer momento, transformando a calma vigilante em um caos desesperado. Este documentário de animais não mostra o ataque, mas sim a arte da caçada, a inteligência por trás da sobrevivência do predador. É a prova de que na savana africana, o cérebro é muitas vezes uma arma muito mais poderosa e letal do que as garras ou os dentes. Pois na noite escura da alma selvagem, o maior medo não é da morte, mas sim da solidão que a precede no vasto e indiferente mundo. O Rio da Morte, a travessia que desafia o impossível. Após semanas de marcha exaustiva, um novo som preenche o ar. Não o sussurro do vento, mas o rugido ameaçador de um obstáculo colossal. O rio Mara se apresenta diante deles, não como uma fonte de vida, mas como uma barreira violenta e imprevisível. A prova final da jornada. Milhares de animais se aglomeram na margem, uma massa de hesitação e medo, sentindo o poder das correntes que podem arrastar um adulto. A água barrenta esconde os perigos que habitam suas profundezas, mas a ameaça mais imediata é a própria força bruta da natureza líquida. A pressão da manada que chega por trás aumenta,
e a decisão de pular se torna uma inevitabilidade. Um salto de fé no desconhecido. O primeiro guino corajoso que mergulha desencadeia uma reação em cadeia. E o rio se transforma em um caldeirão de caos e pura determinação. É um espetáculo de força coletiva. Um momento em que o instinto individual de autopreservação se funde com a necessidade do grupo. A luta não é apenas contra a correnteza, mas também contra o pânico, contra os corpos de seus companheiros que se chocam ao lado. Cada animal se torna um herói anônimo em sua própria batalha épica, nadando com uma força que eles não sabiam que ainda possuíam. As zebras usam sua força superior para navegar pelas águas, muitas vezes abrindo caminho para os gnus mais jovens que as seguem de perto. A travessia do rio é o clímax desta migração vida selvagem, um gargalo onde a sobrevivência é medida em metros, não em quilômetros. A vitória aqui não é sobre derrotar um inimigo vivo, mas sobre conquistar o medo primordial da água e a força esmagadora do próprio rio. Muitos são arrastados pela forca da água, uma demonstração cruel de que a natureza não escolhe lados e não tem favoritos nesta luta. A determinação de alcançar a outra margem é uma força motriz tão poderosa quanto o próprio rio, uma vontade de viver gravada em seu DNA. Este é o coração da jornada à África selvagem, um momento de pura verdade, onde a vida e a morte dançam juntas na correnteza barrenta. A outra margem representa mais do que terra firme. Ela simboliza a esperança, a prova de que o impossível pode ser superado pela vontade. O som de cascos finalmente batendo na lama do outro lado é o som mais doce que a savana pode oferecer a estas almas exaustas
Este espetáculo da vida selvagem na África é uma lição de humildade, mostrando a fragilidade e a força extraordinária de cada ser. Porque ao cruzar este rio, eles não apenas avançam em sua jornada, Els Renazim, batizados nas águas da própria sobrevivência. O preço da coragem, os sobreviventes e os perdidos. Na margem oposta, o caos da travessia dá lugar a uma calma frágil e carregada de emoção, um silêncio que pesa mais que o rugido do rio. Os sobreviventes, pingando e tremendo de exaustão, se reagrupam lentamente, seus corpos marcados pela batalha que acabaram de travar. Agora começa o ritual mais comovente deste documentário sobre o mundo animal, a busca desesperada por aqueles que foram separados. Os chamados de uma mãe procurando por seu filhote ecoam pela planície, um som universal de angústia que transcende qualquer espécie. O reencontro, quando acontece, é uma explosão de alívio e um momento de pura conexão que revela a profundidade dos laços sociais. As lambidas que secam o pelo molhado e reafirmam a conexão são um testemunho silencioso do amor e da lealdade no reino animal. Este capítulo da migração explora o custo emocional da jornada, o preço invisível que cada um paga para continuar seguindo em frente. A resiliência é visível não apenas na força física, mas na capacidade de se recuperar da perda e continuar a jornada pelos que ficaram. Observamos um grupo de zebras que perdeu um de seus membros. A dinâmica do grupo muda. Eles se tornam ainda mais protetores uns dos outros. O rebanho não é mais o mesmo que começou a jornada. Ele foi forjado e moldado pelas dificuldades, tornando-se mais forte em sua união. Experiência compartilhada do perigo cria um vínculo inquebrável, uma irmandade nascida do sofrimento e da superação mútua. Os abutres, que antes circulavam com expectativa,
agora pousam à distância, sentinelas silenciosas do tributo que o rio exigiu. Não há celebração, apenas o reconhecimento sombrio do preço da coragem e a aceitação silenciosa das duras leis do mundo selvagem. A jornada deve continuar, pois a Terra Prometida ainda está a dias de distância, e o descanso é um luxo que eles não podem se permitir. Este momento de calmaria é crucial para a narrativa, mostrando que a sobrevivência não é apenas física, mas profundamente psicológica neles. Carregam as cicatrizes, visíveis e invisíveis, como medalhas de honra de uma guerra que a maioria do mundo nem sabe que está sendo travada. O documentário foca na emoção crua, na empatia que sentimos por estes seres que demonstram uma gama de sentimentos tão familiares. A força de um animal não está apenas em suas pernas para correr, mas em seu coração para continuar amando e protegendo após a tragédia. Pois, na contabilidade da vida, o verdadeiro valor não está no que se ganha, mas naquilo que se recusa a perder para a escuridão. O oásis da esperança, a terra prometida à vista. Após a escuridão do rio e a dor da perda, uma mudança sutil começa a acontecer. Uma nova mensagem carregada pela brisa da savana. O ar seco e poeirento começa a dar lugar a uma umidade sutil, quase imperceptível, mas que para eles é a promessa de uma redenção. Os primeiros sinais de verde
aparecem no horizonte distante, manchas de cor em um mundo que por semanas foi apenas marrom e ocre. Esta visão age como um tônico poderoso, injetando uma nova onda de energia e propósito na manada que parecia estar em seu limite final. O ritmo da marcha muda drasticamente. A caminhada lenta e sofrida se transforma em um trote vigoroso, impulsionado pela pura antecipação. O cheiro de grama fresca e de terra molhada é o perfume mais doce do mundo, um sinal de que a longa e árdua provação está chegando ao fim. Os animais levantam suas cabeças, seus olhos não mais focados no chão à sua frente, mas fixos na promessa verde que cresce a cada passo. A esperança é uma força contagiante, se espalhando pela manada como fogo, substituindo o medo e a exaustão que os dominaram por tanto tempo. Este é o clímax emocional da jornada do herói. O momento em que a recompensa por toda a luta e perseverança finalmente se torna tangível. A terra prometida do Masai Mara, no Quênia, os aguarda. Um oásis de vida, com pastagens abundantes, que garantirão sua sobrevivência. Os filhotes, que conheceram apenas a dificuldade e a marcha, agora sentem uma nova energia, correndo e saltando com uma alegria recém-descoberta. Este é o porquê de toda a jornada. O objetivo final que estava gravado em seus instintos. A razão pela qual nunca desistiram da luta. A visão das vastas planícies verdes é a recompensa final. Um banquete para os olhos e para o estômago, que parecia inalcançável. A chegada ao oásis é um momento de pura euforia, um testemunho do triunfo do espírito da vida contra as probabilidades esmagadoras.
Eles não apenas encontraram comida e água, eles encontraram um santuário, um lugar para descansar, se curar e dar continuidade à vida. O planeta selvagem revela aqui seu aspecto mais generoso. O ciclo de renovação que segue o ciclo de dificuldades e de provações. A jornada os transformou. E a chegada a este paraíso verde é a culminação de sua incrível e inspiradora história de sobrevivência. A imagem de milhões de animais se espalhando pelas pastagens verdejantes é uma das visões mais poderosas que o mundo natural oferece. Porque a esperança não é apenas um sentimento, é um destino, um lugar real que se pode alcançar com coragem, fé e um passo de cada vez. O paraíso frágil. A última migração será a última. As planícies do Mahasai Mara explodem vida. O som de milhões de cascos agora é substituído pelo som de milhões de bocas mastigando a grama. A chegada ao paraíso marca o início de um novo ciclo. E logo o ar se enche com os chamados de uma nova geração de guinos e zebras. A vida triunfou, o círculo se completou. E a promessa que impulsionou a migração foi cumprida de maneira espetacular e gratificante. Este documentário de vida selvagem celebrou a resiliência, a coragem e a força inabalável do instinto de sobrevivência no mundo animal. Mas a câmera agora se afasta, revelando uma verdade desconfortável que paira sobre este paraíso aparentemente perfeito e eterno. Este santuário, que parece tão vasto e intocado, está encolhendo ou cercado por pressões que a migração nunca enfrentou em sua história. Mudanças climáticas estão tornando as secas mais severas e as chuvas mais imprevisíveis, alterando o próprio ritmo deste relógio.
A expansão humana cria novas barreiras, estradas e cercas que ameaçam cortar as rotas antigas que estão gravadas na memória genética. O paraíso que eles lutaram tanto para alcançar está se tornando uma ilha, um refúgio cada vez menor em um mundo que está mudando rápido. Este espetáculo da natureza, que existe há milênios, pode estar vivendo seus últimos capítulos, sua última grande performance no palco. A questão que este documentário inédito se atreve a perguntar é dolorosa. Estamos testemunhando a glória ou apenas a memória de um gigante? Será que as futuras gerações só conhecerão esta jornada épica através de imagens de arquivo, como um eco de um mundo perdido para sempre? Sobrevivência deles não depende mais apenas de sua força para cruzar rios ou de sua astúcia para enganar os muitos predadores. Agora, seu destino está inexplicavelmente ligado às nossas mãos. As decisões que tomamos a milhares de quilômetros de distância daqui A última migração não é apenas um título, é um aviso, um apelo urgente para a proteção deste patrimônio insubstituível da humanidade. A responsabilidade de garantir que esta não seja a última jornada é a maior prova de todas, um desafio para a nossa própria espécie. O futuro da vida selvagem na África está em um equilíbrio delicado, uma balança que pode pender para qualquer um dos dois lados. O que faremos com esse conhecimento? Com a beleza e a fragilidade que acabamos de testemunhar neste documentário sobre a vida selvagem. Pois o silêncio que se seguirá, se esta migração desaparecer, será o som mais ensurdecedor que o nosso planeta jamais conhecerá.